pouquinho o assunto para trazer informações do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, a Ciatox, que está monitorando casos de intoxicação por cetamina. O anestésico para humanos e animais, utilizado sem orientação médica, pode trazer consequências graves. Inclusive, o uso de cetamina é investigada como possível causa de morte de uma modelo lá no Amazonas. E para trazer mais informações, esclarecimentos sobre esta substância, a gente conversa agora com o Dr. Rafael Lanaro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, especialista também do Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com toda a população, a CBN, a respeito desse caso, dessa substância que está em evidência aqui no nosso país. E até pensando, né, nessa evidência agora recente, queria entender se o Ciatox já investigava casos, né, do uso desta substância, é algo novo ou não? Não. A cetamina, ou ketamina, ou special key, ela é uma substância bem antiga já, né? É uma substância que foi descoberta ali nos anos 50, depois ela começou a ter seu uso abusivo na década de 70, ela teve maior avanço, né, no seu uso e abuso nos anos 90 e depois anos 2000. Então, assim, é uma substância que o Ciatox de Campinas, ele já conhece há muito tempo, ele monitora através de exames toxicológicos, né, e também das fichas de notificação. Então, não é uma substância relativamente nova para a gente. Então, a gente vem monitorando, assim, há mais de 15, 20 anos, a gente já monitora essa substância. É importante dizer que a ketamina, ela tem vários usos, né? Então, ele tem tanto uso terapêutico, que é uma substância relativamente segura, né? Então ele tem vários propósitos terapêuticos para a medicina humana, ele tem aplicação também na medicina veterinária e também ele pode ser utilizado de forma adulta, ou seja, de forma sem propósitos médicos, como uma questão ali de uso abusivo, né? Para fins de efeitos, né? Efeitos, né, dissociativos, efeitos alucinógenos em si. Tá? Então é importante dizer que é uma substância que já está no radar, que a gente monitora frequentemente aqui no Ciatox. Mas como é que esses casos chegam até a unidade, né? Qual que é o perfil, né, de quem chega com essa intoxicação? É de quem realmente usa de forma indiscriminada ou que tem um acompanhamento e mesmo assim acaba tendo esses efeitos contrários? Tá, então a gente, por exemplo, em 2023 nós tivemos 11 casos que foram atendidos aqui pelo Ciatox, né? Uma faixa etária dos pacientes, ela variou de 18 a 50 anos, entre os sexos feminino e masculino, né? E a gravidade dos casos variou ali de leve, né, até fatal, tá? A maioria desses casos era com relação de uso adulto, né? O uso, que nós falamos também, o uso recreacional, né? Mas é um termo incorreto, mas ele é bem utilizado, né? Um uso abusivo dessa substância. Tá? Então, a maioria do contexto de atendimentos do Ciatox em 2023 foi em decorrência, né, de uso abusivo dessa substância. Tá? Já em 2024, a gente continua monitorando essa substância e a gente teve também a maioria dos casos com uso abusivo, tá? Só que teve um caso também como um erro de administração médica, né? Então, a gente foi acionado aqui durante um procedimento médico, né? Houve o erro de administração da cetamina em paciente pediátrico. Então, em mais de 90% dos casos, nós temos aí uma situação de uso abusivo mesmo. E, Rafael, bom dia, aqui é Guilherme Pirangi. Você citou essa questão do uso médico pediátrico, então essa substância pode ser utilizada, então, como um medicamento em determinadas situações? Exato. Então, assim, a ketamina, né, ela é uma substância que nós dizemos que ela tem uma relação dose e resposta, é dose dependente. Então, nós temos inúmeras aplicações terapêuticas para ela. Então, por exemplo, na pediatria, ele é um ótimo indutor de anestesia, né? Por quê? Porque ele é uma substância que ele não vai causar uma depressão do centro respiratório e ele faz uma indução prévia do quadro de sedação. Então, ele é muito importante para a medicina humana, né, nesse quesito de indução da anestesia. Tá? Ele foi amplamente utilizado
né, durante a pandemia, né, muitos pacientes tiveram a necessidade de intubação orotraqueal, então tiveram que ser sedados, né. Então tem algumas situações que você vai utilizar a ketamina em ambiente hospitalar, né, um ambiente controlado, com uma dose preconizada, um ambiente seguro para isso. Então, ele tem a sua aplicação terapêutica primeiramente aí com o anestésico. Também, né, atualmente, a ketamina está sendo amplamente utilizada como um antidepressivo, né, uma substância ali, em casos específicos de pacientes que são refratários a outras terapêuticas, né, então vem mostrando ótimos resultados ali o uso, principalmente da esketamina, né, que é uma variação, né, tipo, ele é um isômero da ketamina, que ele vai ter um efeito mais direcionado para o efeito antidepressivo e nem tanto para o efeito ali psicoativo na questão ali do efeito alucinógeno e do efeito dissociativo. Uhum. Em caso, né, dessa intoxicação com esses efeitos, a orientação é buscar um atendimento junto à Ciatox ou à unidade de saúde, ou há algum protocolo para que a pessoa também possa fazer uso de alguma outra medicação para tentar amenizar os efeitos? Tá. Então, primeiramente, jamais um paciente ou qualquer outra pessoa deve fazer alguma medida de descontaminação por conta própria, ou qualquer medida, né, que leu na internet, ou uma medida leiga que possa comprometer a saúde dessa pessoa. Então, buscar a ajuda, né, de um ambiente hospitalar com profissionais capacitados, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, é muito importante, né? O acionamento do Ciatox, eu digo que é o mais importante de todos. Por quê? Que muitos desses usuários da ketamina, em ambientes festivos, por exemplo, pode não saber que está consumindo a ketamina. Muitas vezes a ketamina, no ambiente festivo, ele pode estar mascarado, né, em uma forma de outra droga, ou seja, pode estar mascarado, por exemplo, como um comprimido, como uma solução, como, né, até mesmo, né, outra forma de apresentação, que não esteja rotulado que é ketamina. Então, muitas vezes, o usuário ele pode estar acreditando usar uma droga, né, por exemplo, um êxtase, e estar consumindo ketamina. Então, o Ciatox, ele vai te dar, primeiramente, né, ou outros laboratórios, ou outros centros de toxicologia, ele vai te dar, primeiramente, a confirmação diagnóstica. Então, o Ciatox, ele funciona 24 horas, né, de forma ininterrupta. Então, a gente tem um diagnóstico de urgência e emergência que vai confirmar aí, né, para a equipe de urgência se de fato aquele paciente ele está utilizando, né, aquela substância que ele acreditava, ou muitas vezes, né, afastar que ele está intoxicado ou não, tá? Um dado importante é que a maioria dos casos de ketamina que nós confirmamos, que nós diagnosticamos, eles estavam associados a outras substâncias. Uhum. Então, por exemplo, como cocaína, como álcool, antidepressivos, ou seja, isso eleva ainda mais a gravidade dos casos. Então, por isso que é importante o Ciatox estar atuando, né, os centros de toxicologia estar atuando nesses casos, para notificação e confirmação diagnóstica também. E agradeço por compartilhar essas orientações também com os nossos ouvintes. Rafael, obrigada, viu, pela atenção. Obrigado, estou à disposição. Rafael Nalar é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia e também faz parte da equipe do Ciatox da Unicamp. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz.